Amados irmãos e irmãs, nada como a gente iniciar uma segunda-feira meditando a carta de Paulo aos Efésios. Vale lembrar que essa carta que Paulo escreve à comunidade de Éfeso, ela é tida como uma das mais belas cartas da literatura bíblica. Alguns teólogos, alguns biblistas chegam a dizer justamente que aqui está a rainha das cartas paulinas. Para quem gosta de ler Bíblia, para quem gosta das cartas de Paulo, é importante que você leia com bastante tranquilidade, com bastante ênfase, e aqui você vai compreender muitas coisas sobre a vida em Cristo no contexto eclesial, ou seja, no contexto de comunidade. Essa carta foi escrita quando Paulo estava preso, a primeira prisão de Paulo. Paulo foi preso muitas vezes. Foi a primeira vez que Paulo estava preso em Roma. Em Roma, Paulo então escreve à comunidade de Éfeso, dizendo como que a comunidade deveria se comportar, quais as virtudes necessárias para viver bem em comunidade. Interessante porque, mesmo Paulo estando preso, mesmo sendo uma prisão injusta, e vale lembrar o seguinte, Paulo está preso aqui em Roma, chegou lá algemado, estava sob a jurisdição romana, então estava o pretório todo voltado para ele. Paulo não perdeu a doçura e nem a coragem de apóstolo. Ao mesmo tempo que Paulo era um homem dócil ao Espírito Santo, Paulo também era um homem ousado. Nem a cadeia, nem a prisão pôde impedir Paulo de anunciar o Evangelho. E mesmo da prisão, Paulo vai mostrando para as comunidades, e aqui de maneira muito específica, muito particular, a comunidade de Éfeso, como deveriam agir, como deveriam se comportar, o que Jesus Cristo esperava de cada um deles. E aí nós vamos compreendendo todo o desenrolar desta carta linda, que também é chamada de a coroa dos escritos de Paulo. Mas interessante porque ele começa dizendo hoje o seguinte, ele dizendo: irmãos, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor. Eu acho interessante isso, porque algumas pessoas às vezes leem a carta sem o contexto, e podem imaginar que ser de Deus é estar preso. Algumas pessoas até tendem a dizer isso, parece-me que quando eu me converto, ou estou em processo de conversão, parece-me que quanto mais eu quero me aproximar de Cristo e de Deus, parece que eu fico mais privado das coisas. Muito pelo contrário. Santo Tomás de Aquino nos dizia que quanto mais próximo da graça de Deus nós estamos, mais livre nós somos. Na verdade, a gente acha que ser livre é fazer o que a gente quer. A gente acha que a gente é livre totalmente, e nós não somos. Ninguém é autônomo 100%. Tudo tem regra, tudo tem lei. Isso é fato. A gente acha então que Deus nos coloca muitas rédeas. Não é verdade. Em Deus nós conseguimos a verdadeira liberdade. Para quem gosta do tema liberdade, é só ler uma outra carta de Paulo, a carta de Paulo aos Gálatas. É chamado do Evangelho da Liberdade. Mas Paulo, quando diz aqui, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, Paulo está dizendo, eu não sou prisioneiro de César. Eu não estou aqui porque César quis, não. Eu não me considero um preso de César, eu me considero aquele que está preso em Cristo, porque eu estou cumprindo a vontade de Cristo. Se isso é estar preso, ok, estou preso. Ainda que Paulo não pudesse ir e vir no contexto da liberdade de um cidadão,
Paulo nunca esteve preso para evangelizar, porque a cadeia ajudou Paulo a escrever a carta aos Efésios, a carta aos Filipenses, entre outras. Então, Paulo está dizendo para mim e para você que, apesar de qualquer circunstância, principalmente as mais difíceis, as avessas, as adversas, eu jamais deixarei de anunciar o Evangelho. Não é César que me prendeu, eu não me sinto prisioneiro de César. Eu sinto-me que em algum momento eu sou prisioneiro de Cristo, mas eu sou livre, porque em Cristo somos verdadeiramente livres. E aí Paulo vai nos ensinar, como ensinou lá em Éfeso, 4 virtudes para nos comportarmos na comunidade. Mas não serve só para a comunidade, não. 4 virtudes para nos comportarmos no namoro, no noivado, no casamento, no clero, na vida religiosa, na vida profissional, na vida pessoal, já lá com o seu pai, com a sua mãe, com o seu grupo de amigos. E Paulo então vai dizer coisas fantásticas. Diga-se comigo: irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, vos exorto a caminhardes de acordo com a vocação que recebestes. Todo mundo tem uma vocação. Vocare, do latim, chamado. Talvez você não descobriu ainda, mas tem. Todo mundo tem uma vocação. Nem todo mundo nasceu com vocação para se casar e nem para ser padre. E vai ficar muito bem, obrigado, solteiro, muito feliz. Tem muita gente solteira que não tem vocação nem para a vida consagrada, nem para a vida matrimonial, mas está tudo tranquilo. Engraçado porque, como as pessoas se incomodam com isso, não é? Como que as pessoas se incomodam com a solteirice dos outros? Deixa o camarada sossegado, deixa a moça tranquila. Não tem vocação. Melhor do que ficar se lascando num casamento horroroso e num sacerdócio medíocre. Não adianta. Não tem vocação. Mas cada um tem a sua. Aqueles têm vocação para a vida consagrada, para a vida religiosa, vocação para o santo matrimônio, vocação, depois que ele vai, aquilo vai nas suas habilidades, na sua competência, nas suas virtudes, ele vai então para uma profissão. Ah, minha vocação é para o direito, a minha vocação é para a psicologia, minha vocação é para a medicina, minha vocação é para construir prédios, por que não? Cada um com a sua vocação, mas cada um tem uma vocação. Independente de qual seja a nossa vocação, entre as 4 virtudes que Paulo vai agora classificar e que eu acho fantástica. Olha bem, diga assim comigo: com toda humildade e mansidão, suportai-vos uns aos outros com paciência. 4 coisas, escute bem isso, 4 coisas para o seu matrimônio dar certo, para a vida do padre dar certo, da freira, do bispo, do papa, do solteiro, do casado, do namorado, do noivo, do profissional. 4 coisas, diga-se comigo: humildade, mansidão, suporte, paciência. Você tem isso? Só pensa, não precisa nem falar, nem pisca. Você é uma pessoa humilde, mansa, que suporta, paciente. Então vamos tentar descrever isso dentro da cultura grega e da escrita de Paulo, porque aí eu preciso ir um pouquinho além. E eu já termino também, não preciso de falar muita coisa aqui não. Primeira coisa, humildade. Na língua grega, tapeinotita tum, que significa humus, terra. Na língua grega e também no latim, humildade significa você saber que você é só uma terra fértil.
Humildade significa justamente, e aqui é o processo complexo talvez, você colocar em primeiro lugar Deus, depois o outro e por último o ego. Humildade é isso. Os romanos detestavam a palavra humildade. Detestavam. Por quê? Porque para os romanos, humildade era o comportamento de alguém fraco. Os romanos não admitiam pequenas almas, mas grandes, magnas. Então, os romanos jamais aceitavam a humildade como uma virtus, como uma virtude. Só se transformou em virtude a humildade por causa de Jesus Cristo. Paulo também era um cidadão romano. Paulo era um cara extremamente ambicioso, orgulhoso, arrogante, até que caiu no caminho de Damasco. E Paulo foi entendendo o que é a humildade. Vejam bem, nós cristãos não seguimos o imperador romano, não seguimos a cultura grega, nós seguimos a Cristo. E é Ele que vai dizer: vinde a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Jesus, quando se encarnou, Filipenses capítulo 2, versículos de 1 a 10, Paulo diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo, assumindo a condição humana. Então aqui foi a humildade radical e total. Ou seja, o Senhor Jesus, e se você ler os 4 evangelhos encontra isso, colocava primeiro o Pai, depois o outro e por último era Ele. Foi assim com a samaritana, foi assim com o epilético, foi assim com Lázaro, foi assim com Marta, foi assim com Maria, foi assim com Pedro. O Pai, o outro e Jesus. Nós somos discípulos de quem? De Jesus. Então, para nós, ser humilde significa primeiro Deus, depois o outro e por último o meu ego. Isso é humildade. Só que a cultura na qual estamos inseridos, ela é mais romana do que cristã. Porque hoje o que prevalece é o ego, e o ego inflado. Eu primeiro, Deus em segundo, e o outro que se lasque lá embaixo no abismo. Por isso que casamento não dá certo, namoro não dá certo, noivado não dá certo, ser padre não dá certo. Não dá certo. Não para em profissão nenhuma, porque o ego é inflado, sabe tudo, pode tudo, manda em tudo, poderoso em tudo. Percebem isso? Humildade. Então, humildade. Deus, o outro e eu. Diga isso comigo, humildade. Deus, o outro, por último, eu. Ponto. Aí Paulo então vai dizer mansidão. Mansidão é para úteis do grego. Mansidão nessa cultura significa justamente suavidade, docilidade. Quando se fala em mansidão, nós estamos falando que é ter poder, ter força, mas a tua força está sob controle. Porque se você sair por aí fazendo com a tua força o que você quiser, você vai derrubar todo mundo. E eu preciso ser alguém controlado, equilibrado. Praútes, na língua grega, significava naquele contexto, naquela cultura, justamente isso. A virtude de se manter o controle. Daí você descobre, homem que bate mulher, além de ser covarde, machista, é descontrolado. Descobre gente que o tempo todo ela não tem controle absoluto em nada, absolutamente nada. E não só nessa força muscular, não, minha gente, em qualquer outra. E aí nós percebemos, por exemplo,
Gente que não controla o temperamento. Ah, esse é meu temperamento, eu sou assim mesmo. Aonde eu chego, se não falar o que eu quero, eu faço um barraco. É descontrolado. Não tem mansidão. Barraqueiro. Doido. Tem que tomar Rivotril com água benta do padre Marcelo Rossi. Vê se sara. Pessoa impulsiva é uma pessoa que não tem um autocontrole. Para útes no grego é nesse contexto. Ao mesmo tempo, uma pessoa que não controla a língua. Gente, tem uma coisa que é descontrolada, é a tal da língua. A língua é ferina, é terrível. A pessoa não consegue parar o tempo todo, o tempo todo. Ela fala de todo mundo o tempo inteiro, da hora que acorda até a hora que vai dormir. Até dormindo fala mal dos outros, sonhando, roncando, falando mal das pessoas. Pessoa descontrolada. Extremamente desequilibrada. Falta mansidão, falta docilidade. Quando Paulo está falando em mansidão no contexto da cultura grega aqui, e trazendo para o Evangelho, também está falando em controlar os teus desejos. Eu não posso desejar tudo. Eu não posso ter tudo que eu desejo. Não posso. Tem coisas que eu posso, tem coisas que eu não posso. E aí você vai observando justamente isso aqui. Mansidão tinha a ver na cultura romana, o animal que tinha sido tornado-se manso, e que agora o dono podia até, inclusive, brincar com ele. E nós podemos até usar como recurso metafórico a expressão romana para entender o seguinte: todos nós temos um bicho bravo dentro da gente, mas tem que amansar esse bicho aí. Eu não posso ir dando murro nas pessoas, xingando as pessoas, dando porrada em todo mundo, não posso. Autocontrole é fundamental. Por isso, psicólogo é bom. Não tenha medo de psicólogo, não. Se você percebe que você é descontrolado, descontrolada, que as pessoas têm medo de você, que você tem problemas seríssimos com a questão emocional, do autocontrole, vai ao psicólogo, vai se tratar. Porque você é gente do bem, mas descontrolado. Não vai parar nunca em relacionamento, não vai parar nunca em vida de comunidade, não vai parar nunca no trabalho. Mas Paulo trabalha o terceiro ponto. Paulo fala em suportar, anekomai. Na língua grega, suportar significa esforço. Não é qualquer coisa, não. Um gesto muito profundo. Suportar é esforço para aguentar. Não é fácil aguentar o outro, não. Tem que ter muito esforço. Isso é anekomai. Esforçai-vos. E aí Paulo está dizendo para mim e para você, ser amparo para as fragilidades do outro. Quando é forte, quando é bonito, quando é bonita, quando tem um corpo atraente que chama atenção, quando se veste bem, sorriso bonito, cabelo bem penteado, bem maquiada, rapazinho, cabelo bem cortado, aquelas inspirações profundas do mundo do desejo mais radical. Então tudo é muito lindo, são tantos projetos, são tantas histórias, tantos sonhos, utopias e quimeras. Mas aí quando se casa, de repente, a vida muda tanto. Às vezes vem a doença, vem um problema, engorda, fica careca, fica velho, fica chato. E aí muitos resolvem socar o pé, suportar, anekomai, suportar o outro, na sua fragilidade, na sua doença, na sua dor. Assim como as mães fazem com os filhos, e os pais, os bons pais também, são todos não, mas os bons pais também.
aquela mãe que é suporte, aquele pai que é suporte, se sacrifica, que trabalha o dia todo, chega em casa cansado, suado, desanimado, está doente o filho, não pensa duas vezes, pega o moleque, vai para o posto de saúde, passa a noite, volta para casa, vai trabalhar, não dormiu, tem que estar bem no trabalho, mas tem que estar bem com o filho também. Suporte. Isso é lindo. Quem encontrou um pai e uma mãe que são suportes, entendeu exatamente o que é ter alguém amigo de verdade do lado. Então, quando Paulo fala em comunidade, está dizendo, conviver com o outro é suportar as fragilidades do outro. Às vezes, fica doente o marido ou a esposa, pede para levar no hospital, não leva. Vai a pobrezinha ou o pobrezinho sozinho. Quando está namorando, minha Nossa Senhora, se doeu o cabelo, o rapaz atravessa a cidade inteira para ver a moça, ou vice-versa. Mas vai prestando bem atenção com quem você vai convivendo, viu, minha gente? O bom terapeuta é aquele que escuta o que o paciente dele não diz. Às vezes o silêncio do outro e a compostura, as atitudes do outro, está te dizendo exatamente como vai ser depois. Não se iluda. E por fim, Paulo vai falar em paciência, makrotimen. Makrotimen, na cultura grega, significa justamente, e aqui é difícil pra caramba, mas é importante, aguentar aquele ou aquela que te provoca. Paciência que, quando usamos a expressão makrotimen, significa justamente o que São João Crisóstomo vai dizer. Paciência é quando você tem um espírito para poder vingar-se, mas não faz, porque a sua paciência vence a sua vingança. A sua vontade de exercer a vingança. Isso é paciência. Porque não é fácil, não. Tem gente que tem, parece que o dom de ser provocador. Tem o dom de tirar você do seu equilíbrio. A paciência é justamente isso. Não revidar. Por isso que não se fala paciência, se fala paciência. Porque a paciência tem que ser longa. E isso é importante. 4 pontos. Quem está escrevendo isso aqui é Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, preso, velho, doente, numa masmorra, em Roma, julgado injustamente pelo Sinédrio Romano, preso porque pregava o Evangelho, não fez nada de mal. E na cadeia, Paulo era humilde, na cadeia, Paulo era manso, na cadeia, Paulo suportava as provocações dos romanos, e na cadeia, Paulo era paciente. Sabe por quê? Porque Paulo tinha os olhos voltados para aquele cara lá. Humildade está ali, paciência está ali, mansidão está ali, e suportou a cruz dos nossos pecados, também está ali. A Bíblia é o livro das relações humanas, o melhor que existe, o melhor. Se você quer ser feliz no teu namoro, no teu noivado, no teu casamento, na comunidade, no teu trabalho, na vida religiosa, na vida consagrada, olha para Jesus e escuta a palavra dele através de Paulo. Pronto, esse é o caminho. A vida é muito rápida para a gente perder tempo com coisas que não nos leva à verdadeira felicidade. Que o Evangelho
que a leitura de Efésios hoje, que os ensinamentos de Paulo e que o Senhor Jesus, através do Espírito Santo, nos ensine a humildade, a mansidão, suportar o outro e a paciência, para que um dia cheguemos todos na glória do céu. A Ele uma salva de palmas.